Fala aí pessoal, beleza? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu sempre vejo o pessoal pedindo comparação, né, pedindo dica de aplicativo para pintura e outras coisas, né, e muitas vezes você não tem uma apresentação muito completa assim, do programa, a gente comenta e tal, recomenda. Então eu queria mostrar aqui os três aplicativos que eu uso, né? Os meus preferidos, eu já mexi em alguns outros, tentei explorar um pouco, mas esses três são os que eu me identifiquei mais. E eu uso profissionalmente, e o Photoshop, por exemplo, eu uso ele já há 10 anos, né? Mas para pintura digital eu divido entre ele e mais dois, que são o Corel Painter e o PaintStorm Studio. Então eu quero apresentar rapidamente cada um e apontar as principais diferenças de cada um e por que eu uso os três, né? Eu acho que a gente está sempre variando. Eu lembro que eu vi um post de uma desenhista que ela falava, cada época eu estou em um, cada época eu tenho um preferido e vou mudando. Eu acho que isso é legal porque você está sempre testando um universo diferente, está ali usando ferramentas diferentes, né? E para não prolongar muito, eu vou começar aqui então a apresentar os programas, né? Começar pelo Photoshop, o mais conhecido provavelmente, né? Ele é um programa que não é originalmente feito para pintura, né? É um programa que na verdade surgiu para tratar fotos e ele vinha como impressora, se eu não estou enganado, logo no início. Mas foi um programa assim que revolucionou muita coisa, introduziu a questão das camadas e foi trazendo, né, sempre ferramentas melhores. É um programa fantástico, não tenho que reclamar. Para pintura digital eu acho ele ainda carece de alguns retoques, que na verdade não tem como você exigir que ele seja perfeito para pintura digital, uma vez que ele não é feito para isso somente, né? Ele é feito para várias coisas, então ele tem que ser adaptado um pouquinho para cada coisa, né? Mas ele melhorou muito nessa última versão, nessa atualização que eles fizeram do Photoshop 2020, né? E eles introduziram uma dinâmica melhor para organizar pincéis. Você consegue aqui organizar em grupos e uma variedade muito boa de pincéis. Eles mudaram algumas mecânicas, acrescentaram suavização, acrescentaram espelhamento. Tem várias melhorias. A palhetazinha de cor, né, que você agora tem essa opção de selecionar a partir do triângulo e o espectro em volta, que não tinha, era uma coisa bem limitada, então o pessoal acabava recorrendo a plugin, a instalar coisas de terceiros para tentar aprimorar o Photoshop para a experiência de pintura, né? Mas ele é bem interessante. O ponto forte do Photoshop, além de ser um software mega robusto, né, ele é muito assim, estável, se você usar a versão original, né? Claro, o pirata sempre vem cheio de bug e tudo mais. Ele é um software assim, muito robusto com muitas ferramentas. Você conta assim, com N recursos, né? Desde o Warp, o Liquify, que é o que o pessoal usa muito para distorcer, tipo, fazer um ajuste aqui, outro ali, arrastar um pouquinho e melhorar, por exemplo, o rosto, alguma coisa. Ele tem muito recurso nesse sentido, justamente porque ele vem do universo da fotografia, que usa muito essas coisas. Então a gente acaba sendo beneficiado na pintura com uma facilidade de aplicação de outras camadas, de você misturar, fazer um photobashing, fazer combinações, né, de texturas e tudo mais. Ele é muito bom para isso, porque ele funciona muito bem para essas coisas. E tem uma gama de pincéis, que é o outro ponto forte, por ele ser muito usado, ele é o mais usado profissionalmente, né? Ele tem uma gama de pincéis muito grande, você consegue pegar muita coisa na internet, o pessoal deixa aí, compartilha muita coisa, tem muita gente vendendo pincéis de Photoshop para diversas finalidades, né? Então ele acaba sendo o mais completo, tá? Na minha opinião, é o mais completo, é o que vai te atender muito melhor para se você precisa de versatilidade. Não, eu vou trabalhar com qualquer tipo de coisa aqui de fotografia, edição de álbum, montagens e ilustração. Ele vai te atender. É o aplicativo que eu mais uso profissionalmente, né? Só que ele tem as suas limitações quando se trata de pintura. Eu, por exemplo, gosto muito do conceito do Corel Painter, de você ter um papel, que eu vou mostrar em breve, e o Photoshop ele tem isso de uma forma limitada, né? Se você for
analisar aqui o painel de brushes, tem bastante opção, mas a textura, por exemplo, ela tem algumas limitações na hora de você aplicar. Eu acho ele ainda um pouco limitado para certas coisas, mas é o principal software aí para pintura digital, né? Uma das coisas que me incomoda nele é a configuração de mixer, né? de blend. Embora você consiga hoje chegar a configurações bem interessantes, esse daqui, por exemplo, é um pincel que eu acabei criando, e ele tem até algumas... tem um blend muito bom, na minha opinião, da forma que eu gosto, né? Mas ele acaba sendo um pouco limitado, porque esse painel do Mixer Brush aqui, às vezes você não tem uma variação suave de blending. Você está em 0, ele é seco, né? Você está em 0, ele é seco, e aí você botou um, ele já fica assim mega misturado. Então ele tem algumas limitações que me incomodam, embora tenha assim uma centena de pontos fortes, né? Você tem pincéis aqui excelentes, eu gosto muito de vários recursos, e ele simplificou muito aqui o painel em cima, porque você tem os principais controles aqui, né, de opacidade, fluxo, que é a quantidade de tinta, vamos dizer assim, que ele está inserindo, né, e você tem o automático aqui para pressão, para opacidade, a pressão para tamanho, né, que você diminui ou aumenta aqui, ele já tem um automático, então ele botou os principais controles aqui, suavização, e facilitou muito essa nova dinâmica do Photoshop, tá? Basicamente é isso, assim, o Mixer Brush, que é um outro tipo de pincel dele, né, você tem opções assim excelentes para você criar a partir dele, né? Mas ainda assim eu não sou 100% satisfeito com ele para a pintura digital. Eu até uso ele em algumas ocasiões, mas eu acabo ficando mais entre o Corel Painter e o Paintstorm Studio, e eu vou mostrar por que eu acabo seguindo mais para eles, né? Vocês podem ver que eu tenho bastante pincéis aqui, ó. Tem grupos e mais grupos de pincéis, você usa para N finalidades, tem pincéis ótimos, mas eu acho ele ainda com algumas limitações, tá? Essa versão mais nova, por exemplo, do Photoshop, acrescentou um recurso que eu achava interessante, eu sempre quis que eles pusessem. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, você está no pincel, você tem o modo Clear, que é você usar esse mesmo pincel como borracha. Isso é uma coisa interessante, muita gente talvez não conheça ainda, né? E está aqui a versão, você vem aqui no painelzinho, muda, está no meio dos modos de mesclagem, você tem aqui o Clear e tem o Behind também, que é, por exemplo, você pintar só onde não tem. Isso é bem interessante também, às vezes, para algumas aplicações, tá? Então, eu queria só dar uma pincelada sobre o Photoshop para apresentar. Eu não sei se ele ainda tem o plano de venda, mas ele tem assinatura, não sei se você consegue comprar ele de uma vez só. Eu basicamente assino a suíte, né, da Creative Cloud, porque eu uso todos os programas, então você acaba tendo um custo um pouco mais alto, justamente por ter essa recorrência. Mas por outro lado, são programas muito bons para você trabalhar. Eu uso vários deles, né, se você reparar na minha área de trabalho aqui, os que eu uso, né, faço bastante coisa e divido muito trabalho, Illustrator, ao mesmo tempo em alguns trabalhos, e eles conversam muito, né? Você consegue jogar uma camada vetorial, um grupo vetorial do Illustrator para dentro da arte do Photoshop, e depois você consegue editar mesmo assim. Então são softwares assim que estão sendo muito bem pensados para trabalharem junto, né? Basicamente é isso que eu tinha para falar do Photoshop. Vamos pular agora para o Corel Painter, né? Deixa eu botar aqui, criar um novo documento para a gente ver. Bom, deixa eu voltar aqui na janela de criação de documento. Logo no início você já define aqui, se você quiser, o papel. Isso aqui para mim é um conceito maravilhoso do Corel Painter, porque você consegue partir para uma pintura mais natural, a partir do momento que você tem uma textura ali, como se fosse realmente uma tela onde você está pintando. E aí você configura esse papel aqui no início, mas pode configurar e trocar
a qualquer momento da pintura também, se quiser uma variação. Tem gente que usa isso como um recurso de texturizar, né? Você vai trocando ali conforme você quer e texturizando seu desenho de formas diferentes. A cor, né, de plano de fundo, isso aí todos eles têm essa opção, né? E o Corel Painter, bom, essa função, aí já fica uma dica, né? Deixa eu voltar aqui pro Photoshop. Eu até criei já kit de pincel voltado para isso no Photoshop, tá? Por exemplo, eu tenho aqui nesse pincel uma textura específica, né, que eu usei aqui, ó, se você for ver essa textura. Então eu tenho uma opção aqui onde eu posso travar essa textura. Tá vendo esse cadeadinho? Você trava ela e ela vai atender a todos os pincéis desse mesmo tipo de pincel, do Mixer Brush. No caso, eu posso trocar para outros pincéis que sejam de Mixer Brush. Por exemplo, esse aqui eu vou manter essa textura. Entendeu? Aqui, por exemplo, esse aqui vai manter a textura. Então, você já tem um simulacro dessa questão do papel no Photoshop se você travar a textura aqui. Só que ainda é uma coisa meio dura. Eu acho meio bruta, vamos dizer assim. E no pincel comum, se você for usar, ele já não trava porque o Photoshop entende que é uma ferramenta diferente. Então você teria que vir aqui, configurar a mesma textura e travar aqui para que ele pudesse usar também a pintura com os pincéis comuns, né? Então é uma limitação do Photoshop ainda nesse sentido, né? E basicamente é uma característica que tem no Corel. O PaintStorm Studio também não tem. Então é uma coisa que se você está buscando naturalidade, você pode se dar muito bem com o Corel Painter. Porque a proposta dele é diferente. Primeiro que ele já é feito só para isso, né? Não é um aplicativo feito para manipulação de foto, para fazer montagem, diagramação, essas coisas. Não é. Ele é um aplicativo de pintura. Então ele já vem com alguns recursos aqui que são bem propícios assim, para pintura, como a imagem de referência, que é uma janelinha que você carrega a imagem aqui, né? Ele trouxe um recurso na versão 2020, que é a que eu estou usando, do Harmonious, né? Que você pode selecionar cores e ele vai te dar aqui combinações a partir dessa cor que você escolheu. Por exemplo, eu troquei para o verde. Então ele já me jogou aqui várias combinações, você seleciona aqui. É interessante, talvez, no processo de pintura. Você pode vir aqui, por exemplo, a partir de uma imagem. Deixa eu abrir uma imagem qualquer aqui, dentro do Corel Painter. A partir de uma imagem, isso aqui é uma pintura minha, tá? Eu posso vir aqui no meu painel de Color Set Libraries e criar, por exemplo, New Color Set. E escolho aqui um nome, botar aqui Fred. E escolho aqui a quantidade de cores que eu quero, 40 cores, por exemplo, vou botar aqui 20. E ele vai montar um kitzinho de cores aqui para você a partir das principais cores que tem nessa imagem. Isso ajuda muito a criar a paleta de cores, tá? É bem interessante esse conceito que o Corel Painter traz. Mas o grande lance dele é justamente a busca pela técnica. Por que eu estou falando busca pela técnica? Ele se baseia todo em você selecionar a técnica de pintura que você vai usar. Por exemplo, estou vendo aqui nas categorias. Eu tenho aqui as livrarias dele, né, vamos dizer assim, as bibliotecas livrarias. As bibliotecas, todas são baseadas em técnica. Se você for reparar aqui, Sumier, tem... caraca, eu estou tão acostumado com o termo em inglês que eu esqueci. Aquarela, óleo, né, uma técnica de óleo, tem diversas técnicas aqui e ele vai ter ali um conjunto de pincéis dentro dessa técnica, né? Alguns aqui são uma curadoria do programa, né? Mas, por exemplo, pastéis aqui, por exemplo, ele vai te dar diversos pincéis de pastel. Então é bem interessante esse raciocínio do programa, porque você tem uma naturalidade na hora de pintar e assim, os pincéis são muito bons. O Corel Painter tem um negócio que eu falo assim brincando, parece até que ele te dá um prazer assim na hora de misturar as coisas, uma sensaçãozinha diferente de você estar misturando as tintas, sabe, as cores ali. Ele faz de uma forma que
que os outros programas não fazem, nem o Photoshop, nem nenhum outro que eu mexi até o momento, faz essa mescla de cores como ele. Parece que você realmente está misturando tinta ali, está misturando um pigmento, sabe? Eu já tive experiência, né, de pintar óleo, de testar com pastel seco, e é bem assim, uma coisa, parece que você tá até drogado, sabe? Daquele prazer, assim, aquela sensação diferente. Então é um negócio bem interessante, assim, você testar o Corel Painter, né? E, bom, você vai ter uma biblioteca enorme de pincéis aqui logo de cara, tá? Isso aí ele oferece mais do que o Photoshop, por exemplo. Ele já te dá uma imensa biblioteca e ele tem um sistema aqui muito prático de você dinamizar sua pintura, que é esse painel novo dele aqui, que eles simplificaram, que você define aqui o grão do papel, né? Você pode trocar aqui o papel por outro, né? E faz algumas configurações aqui, se quiser, desse papel. Você escolhe quanto esse papel vai agir no pincel, né? Quanto que o pincel vai resistir a isso, ou se ele vai ficar mais liso ou vai seguir mais a textura, né, do papel. Opacidade, né, que é básico de todo programa. E aqui de mídia é a quantidade de tinta e a quantidade de mesclagem. Tipo, aqui é pouca ou muita tinta e aqui se ela vai estar seca ou diluída, vamos dizer assim, em qualquer pincel, né? Então você pode, por exemplo, deixar ele pouquinha tinta, ele vai jogar pouca tinta sobre o papel, mas ele também não está misturando nada. Eu zerei aqui, ele não está tendo blending, né? Se você ver aqui, deixa eu diminuir esse painel, ele não está misturando. Já se eu puser aqui para 100%, ele vai misturar bastante. Por exemplo, jogar uma outra cor aqui, ele está misturando, ó. E é uma sensação assim muito legal na hora de pintar, é um programa muito prazeroso de pintar nesse sentido, tá? Da naturalidade, coisa. Porque por outro lado, eu acho ele um programa um pouco mais complicadinho de você fazer certas coisas e principalmente, na minha opinião, de criar pincéis, tá? Ele tem algumas limitações justamente pelo fato de ele buscar um pincel mais realista, né? Você tem que basear a criação do pincel na técnica que você está usando. Inclusive o layer, dependendo do pincel que você escolher, eu vou agora usar um pincel aqui de aquarela. Ele vai criar um layer acima, uma camada de aquarela, que ele chama de gel, né? Então você tem até essa dificuldade na hora de misturar, assim, usar pincéis, muita variedade de pincéis, por causa disso. Mas, por outro lado, os pincéis deles são, na minha opinião, os mais bem construídos, tá? São os pincéis assim, mais evoluídos, mais aprimorados que tem, na forma que eles interagem com a tinta, na hora de misturar, na hora de você pintar. Você tem assim, realmente um realismo aqui. Ele prima por isso, né? Eu tenho feito pinturas, depois eu vou comparar ali pinturas que eu fiz com os 3 aplicativos, né, para vocês perceberem a diferença de um para o outro. Mas assim, no geral, esse painel aqui simplifica muito o processo, uma vez que você já tem encontrado aqui os pincéis. Eu uso principalmente os pincéis de pastéis, né, de lápis, né, crayon, chalk, e essa área, porque aí eu não tenho dor de cabeça de variar o layer aqui, esse negócio de mudar layer. E me agrada bastante, né, esse tipo de pincéis aqui. Ele tem uma coisa que a versão 2020 em especial melhorou muito é a performance, tá? Se você tiver um computador legal, ele vai responder muito bem, cara. Você pode aumentar assim o pincel. Esse daqui, por exemplo, é um que eu uso para pintar, esse Real Clump aqui. Eu uso muito para pintar fundo, né? Como se eu estivesse pegando, se você olhar a técnica de alguns pintores em tela, eles usam primeiro uma tinta, um pincel mais diluído, né? Uma coisa mais diluída, para poder pintar a tela toda, né? E ter ali já uma tonalidade primordial da pintura, né? E eu gosto muito desse pincel aqui e, cara, eu boto no tamanho que eu quero aqui, ele responde muito bem, tá? Ele tem realmente uma performance, uma otimização. E você vê que é um software assim, bem robusto nesse sentido, né? Eles se preocuparam nessa atualização em aprimorar a resposta do aplicativo. Então você tem aqui
um pincel muito realista e ao mesmo tempo leve para trabalhar. Eu não sei em computadores mais simples como que ele vai reagir, tá? Mas para mim aqui deu bastante diferença na performance do aplicativo. Então fica aí essa breve apresentação. Depois eu pretendo fazer outros vídeos explicando alguns conceitos, algumas coisas, né, a respeito desses programas. Por outro lado, o Corel Painter, eu acho ele bem limitado, tá, em diversas coisas. Ele é meio complicadinho de também fazer algumas manipulações, tipo mexer em tamanho, entortar. Criar pincel para mim é a coisa mais complicada nele, tá? Você até consegue, alguns aqui fui eu que peguei, mas assim, eu pego um já existente e modifico para ficar do jeito que eu quero. No máximo eu consigo acrescentar ali alguma coisa, uma textura talvez, mas assim, se você gosta de pincéis texturizados, eu quero criar pincéis diferentes, folhagem de efeitos e não sei o que, esse programa não vai corresponder 100% para você, tá? Realmente, só se você comprar pincéis já prontos, que eu não sei como que é o pessoal criar esses pincéis, mas em geral ele é muito voltado para uma pintura mais realista. Realista no sentido de processo, tá? No sentido de processo de pintura e não do resultado. Você pode fazer o que quiser aqui, mas você vai se adaptar ao que ele está te oferecendo. Mas é um baita programa. Para mim é a melhor sensação de pintura que tem, é o Corel Painter. Então eu uso ele bastante assim, em diversos momentos dos meus trabalhos. E aí, para finalizar, bom, vamos ver rapidinho aqui também o preço. É um programa caro, não é qualquer um que vai ter, tá? Você vê aqui o preço atual, então talvez esperar aí uma promoção, né? Ele é bem pesadinho para você comprar, no entanto você compra uma vez só também. Depois você faz um upgrade que, deixa eu ver quanto está aqui, também é caro, né? E eles estão lançando, não sei se estão lançando todo ano, mas realmente fica um pouquinho caro você comprar um aplicativo desse preço, né? Mas também você não tem obrigação de todo ano fazer upgrade. E aí a gente vai para a nossa terceira opção, que é o meu preferido para pintura. Esse aqui é o meu preferido, o PaintStorm Studio. Eu estou até com uma área de trabalho meio louca aqui que eu configurei recentemente, né? Ele é um programa que foi pensado mesmo para facilitar a pintura digital e ser muito assim versátil e rápido. Ele não é tão robusto igual o Photoshop, né? É um baita programa cheio de opções. Ele não tem uma estrutura de programação tão bem aprimorada igual o Corel Painter, né? Porque são programas feitos por empresas gigantes, né? Adobe e a Corel. Então nem se compara. Esse programa aqui, até onde eu sei, eu posso estar errado, tá? Foi um cara que pegou e fez e trabalha nele até hoje. Eu não sei se ele tem uma equipe hoje, mas eu ouvi um pessoal falando um tempo atrás, uns gringos lá conversando, falando, cara, não dá para acreditar que foi um cara sozinho que fez isso. E realmente parece que é um cara mesmo. Inclusive que é um cara que responde lá no fórum também e ele se esforça para poder atender todo mundo. Então é um mega trabalho, cara. Tem que reconhecer, porque o raciocínio do cara nesse programa aqui eu achei fantástico. Ele não tem a opção de papel que o Corel tem. Ele é um programa que ele é um meio termo aí entre o Corel e o Photoshop. Inclusive ele herda muitos comandos do Photoshop, que para mim é ótimo. Você vê que tem muito raciocínio aqui na hora de trabalhar que é muito parecido com o Photoshop, então para mim fica mais natural. O Corel Painter eu tive que adaptar alguns atalhos, porque era tudo ao contrário, era tudo diferente. Isso me atrapalhava bastante. Mas aqui naturalmente eu já tenho os comandos muito iguais e o raciocínio em diversas coisas é muito parecido também. Os modos de mesclagem são muito parecidos, né? Então isso facilita bastante, tá? Uma coisa já de cara você já deve reparar que é um negócio bem doido aqui, né? Esse negócio dos painéis aumentarem, mas ele dá opções de você deixar sua área de trabalho limpa e ao mesmo tempo tendo acesso a vários comandos ali logo de cara, sem precisar ficar abrindo e fechando janela, abrindo e fechando paleta. Eu tenho a opção de apertar o Tab aqui para esconder o que eu quiser esconder e deixar o que eu quiser deixar na hora de apertar o Tab, mas ao mesmo tempo, sem apertar o Tab, eu tenho essa liberdade aqui de ter
tudo pequenininho ali, encolhidinho, que na hora que eu chego aqui para mexer, ele amplia para eu ter acesso. Inclusive pode ficar transparente também, se eu quiser. Se eu quiser diminuir a opacidade dele, ele fica ali escondido e quando eu puxo ele aparece. Eu que deixo assim mesmo, para mim já tá bom. Bom, para mim é o melhor programa para criação de pincéis. Você cria qualquer coisa aqui, cara. Tem tudo quanto é tipo de loucura aqui tem nesse software. Você tem pincel para fazer qualquer maluquice, ele vai te oferecer, cara. É um troço assim fantástico que eles criaram, o cara criou, né? Pô, não dá para eu apresentar tudo que ele faz. Eu tô mostrando esses aqui só para você ter uma noção de como dá para inventar coisa doida aqui, tá? E pô, ele dá muita liberdade. A partir desses comandos aqui você escolhe o modo de mesclagem do pincel, você escolhe o modo de mesclagem da camada, você tem aqui o brush form, e ele introduziu um conceito que eu achei muito interessante, que é o do gráfico. Tudo que você vai configurar, por exemplo, eu tenho um pincel aqui, deixa eu pegar um pincel mais comum aqui, um dos que eu criei muito pincel aqui já, porque é tão fácil de você criar os pincéis, que você vai fazendo, tem que tomar até cuidado para não se perder depois. Bom, tem esse pincelzinho aqui que eu criei. Eu venho aqui no tamanho, por exemplo, eu posso escolher o início e o final, né? O menor e o maior tamanho, e dentro desse espectro aqui do tamanho, desses valores, eu escolho a forma que ele vai responder, se vai ser a pressão da caneta, se vai ser a direção da caneta, se vai ser, como é que eu falo, o tilt, né? A caneta está inclinada ou não, e por aí, cara, é muito comando, e ele tem um gráfico que eu escolho como ele vai reagir. No caso aqui da pressão, ele tem um gráfico que você tem que fazer um pouquinho mais de pressão para ele aumentar. Se eu puser assim, por exemplo, ele já vai aumentar bem mais rápido em relação à pressão. Então é um baita programa assim que você consegue controlar os mínimos detalhes do pincel, coisa que o Photoshop nem chega perto, e que no Corel Painter também não faz isso tudo. É um programa limitado e é complicado. Aqui não, aqui é super fácil, tá? Super fácil, e você consegue assim resultados extremamente positivos, assim. Você consegue bem próximo assim o que você quiser, tá? Eu quero pincel feito para mangá, sei lá, você vai criar o pincel do jeito que você quer aqui. A única coisa que eu não consegui até hoje foi pincel de aquarela. As aquarelas do Photoshop, embora limitados ali, a blend mode, algumas coisas ali um pouco limitadas, são excelentes, e as do Corel Painter são muito realistas. A questão de misturar da tinta se espalhar como se fosse água ali mesmo, aquarela, pô, é muito perfeito. E aqui não. Se você quer desenvolver uma técnica de aquarela, esse programa aqui não é ainda muito bom, tá? Porque é um programa que evoluiu muito aí. Eu tenho ele, acho que há 3 anos, e ele está evoluindo. O cara lança atualização, sei lá, a cada 3 meses tem uma atualização que muda alguma coisa interessante do aplicativo. Inclusive corrige bastante bug. Ele tinha muito bug no início e agora já diminuiu bastante. Então o software está aos pouquinhos ficando um software mais robusto, também mais bem acabado, tá? Bom, eu tenho aqui a opção de usar Double Brush. Então, pô, o Double Brush dele é muito superior, na minha opinião, ao Double Brush do Photoshop, que eu acabei nem usando tanto no Photoshop, justamente porque não tinha muita possibilidade. Mas nessa atualização recente do PaintStorm Studio, eles atualizaram aqui, ele atualizou aqui a forma de você usar o Double Brush. Então eu consegui criar alguns pincéis aqui bem interessantes, tá? Em questão de mesclagem, aproximando bastante com a mesclagem do Corel Painter. Então foi um programa assim que ganhou muitos pontos comigo nessa atualização em relação a essa sensação boa na hora de pintar. É um programa que você consegue configurar a quantidade de tinta, então você configura a mesclagem, você configura se ele vai misturar com transparência, se ele vai
pegar a cor do layer de fundo na hora de misturar, que faz bastante diferença. No Corel Painter eu custei para descobrir como resolver isso, que quando você ia pintar no layer superior, ele ficava branco em volta, onde era transparente. Isso aí eles acertaram também nessas últimas versões. Então já é um programa que te atende assim a muitas coisas. Você tem muita liberdade aqui na hora de criar. Inclusive o pincel, deixa eu copiar esse daqui só para poder ficar mexendo nele. Deixa eu criar um novo aqui só para a gente poder usar como exemplo. Eu fazer umas loucuras aqui. Até a forma do pincel, esse aqui é um pincel redondo, né? Eu escolhi que ele seja redondo, não quero um custom form. Então até a forma do pincel eu consigo regular através desse gráfico. É um negócio assim muito interessante esse conceito que ele introduziu de gráfico, porque você consegue criar formas muito doidas. Olha como é que ficou o pincel. Então você consegue efeitos assim de todos os tipos. Aí eu mudo aqui para custom form. Então eu tenho aqui já uma cacetada de formas diferentes que eu posso usar no pincel, que vão mudar bastante o comportamento dele, né? E eu posso criar facilmente. Basta eu ter aqui uma forma qualquer, eu seleciono aqui e capturo a forma, acabou. Já está ali, eu incorporo no pincel e vamos que vamos. É muito simples de você criar isso e facilita muito a vida, né? Você consegue criar tudo quanto é tipo de pincel aqui. E aí eles têm um conceito aqui, deixa eu voltar para uma forma qualquer aqui. Inclusive você pode criar pincéis com diferentes formas, tá? Eu dei aqui um OK single, mas eu posso acrescentar o OK set. Vou pegar outra aqui. E ele vai variando de formas, você consegue inserir aqui, por exemplo, deixa eu tirar esse aqui, acrescentei 3, OK set. E ele começa a dar aquela variada nas formas. Deixa eu ver aqui, pode importar. Só. Tá, você configura aqui a forma. E ele vai, eu já criei alguns pincéis, na verdade isso é uma coisa que eu nem uso tanto, mas é um recurso interessante na hora de você criar o pincel. Tá? Set of forms aqui, ó. One by one, eu posso botar random. Ele começa a gerar umas coisas loucas. Eu posso aumentar o spacing, né, e variando as formas. Tem que testar e você explorar muito, tá? É um negócio assim bem interessante. Deixa eu voltar aqui para o conceito inicial que eu queria tratar. Tá single. Aqui tem o modo de cerdas. Você pode a qualquer momento, você está ali com um pincel normal, comum aqui, né? E a qualquer momento você pode trocar ele para um pincel de cerdas. Inclusive você configura como é o tipo de cerdas. Isso no Photoshop. O Photoshop tem uma característica interessante, que ele tem aqueles pincéis já criados ali, o point, o flat, né? Ele tem alguns pincéis assim, deixa eu ver, que eu acho muito bom. Eu acho esses pincéis interessantes. Você configura aqui o brush shape, né? Quantidade de cerdas. Isso aqui é bem legal mesmo. O Photoshop tem um que é único, né? A forma que o Photoshop desenvolveu isso é muito interessante, muito realista ali o comportamento das cerdas, né? O formato, você consegue mexer bastante, é muito bom. O Corel Painter tem também assim pincéis excelentes em relação ao realismo das cerdas. Ele tem kits aqui que é Real Bristol, que você consegue assim resultados bem interessantes, bem loucos também em relação ao formato do pincel. Aqui, por exemplo, eu já posso escolher aqui o tipo de pincel, o formato dele aqui, ó, que chamamos de DEB, né? DEB Profile. Eu posso escolher diversos formatos aqui para esse DEB Profile e eles vão responder cada um de uma forma, e você pode configurar o Real Bristol, onde você vai configurar essas cerdas, né? Tamanho,
a compressão das cerdas, se elas entortam bastante ou são mais duras, e diversos outros pontos, né? Então, cada programa tem a sua característica em relação a essa questão das cerdas. O PaintStorm deu uma evoluída boa agora em relação a essa questão das cerdas, né? Deixa eu voltar para um outro pincel aqui. Esse aqui ficou bem louco. E você consegue configurar e ter um realismo muito próprio dele também. Ele não é tão evoluído no sentido de você variar as cerdas, é igual o Corel Painter e o Photoshop, tá? Ele tem nisso ele ainda está carente de evoluir. Mas você tem a opção, isso eu gosto muito, de ativar isso em qualquer pincel. Qualquer um que você esteja trabalhando, eu estou com um Soft Pastel aqui e vou botar numa outra cor, estou usando ele aqui para pintar, né? Eu estou querendo fazer agora uma mesclagem diferente aqui com um tipo de blend diferente aqui, vou botar aqui a quantidade de cerdas, né? E eu vou ter aqui um blend diferente com esse mesmo pincel, depois eu posso desativar e ele volta a ser o que era antes. Então, cara, é muito interessante essa mecânica que esse programa dá, de você ter variações tão fáceis de pincel, entendeu? Vamos voltar aqui para outros conceitos que eu acho muito bons, é o da borracha. Qualquer pincel, a qualquer momento, pode virar uma borracha. Deixa eu deletar esse layer aqui, dar uma limpeza. Qualquer pincel vira uma borracha e depois volta a ser pincel, então é uma coisa muito útil. E ele está ali na cara, é fácil. Tem esse conceito do clone. Isso aqui já é um recurso, né, do carimbo, que no Photoshop tem. Você tem esse recurso através dos Mixer Brushes. O que isso é? O que o Mixer Brush faz? Ele copia, você pode selecionar aqui essa opção do Mixer Brush aqui da amostra. Você pode criar um brush já carregado com a cor que você está no foreground, um brush limpo para só fazer o blend, né? Ele está fazendo o blend aqui do branco para a cor que eu pintei. Então ele vem limpo e ele só faz o blend. E você pode escolher para ele não carregar só cores sólidas, como estava aqui, né? Carregar só cor sólida. Você pode escolher que ele carregue uma combinação de cores de uma amostra. Então, uma vez que eu escolhi aqui, vou botar aqui Load Brush, ele vai aparecer a amostra aqui de onde eu copiei. Vou botar aqui Load Brush. E ele vai pintar com essa variedade de cores. Deixa eu botar aqui, mudar aqui a configuração só para tentar exemplificar. Não sei se esse... Tá vendo que ele está pintando com as cores que eu selecionei. Então, isso desperta diversas técnicas aí para você usar na hora de pintar. É bem interessante. Isso aqui o PaintStorm Studio faz e faz muito bem. O PaintStorm Studio faz muito bem porque quando você bota... primeiro que você pode selecionar qualquer pincel como carimbo. Então você não tem uma ferramenta carimbo. Você tem qualquer pincel que pode ser usado como carimbo. E ele tem 3 modos, né? O clássico, que é o que a gente já conhece. Ele vai copiar ali exatamente aquela área que você selecionou, né? E tem esse daqui, basicamente, eu nem lembro o que é. Eu acho que ele joga com qualquer posicionamento, né? E o Duplication, que para mim é o mais interessante, que traz esse mesmo conceito do Mixer Brush no Photoshop. E por que aqui eu acho superior? Ele faz basicamente a mesma coisa, só que aqui eu tenho a liberdade de fazer isso com qualquer pincel, a qualquer momento. No Photoshop não, você precisa pegar um Mixer Brush, configurar ele, aí ele vai ter aquela configuração chata lá, de você ficar aqui, wet, load, né, tem que ficar aquela... Ele acaba sendo um pouco mais burocrático para você fazer isso, né, a não ser que você já tenha tudo configuradinho aqui, né, tem que estar tudo redondo. Aqui não, aqui deu a louca, eu vou fazer isso aqui e acabou. Entendeu? Ativou o clone, ativou o duplication, faço o que eu quero, depois venho aqui, desativo o clone, estou com o pincel normal de novo com a cor que eu estava pintando, ou então eu escolho essa cor aqui, vou pintar com ela. Então é muito prático, cara, muito simples o processo com o PaintStorm Studio, né? Tem aqui as opções que no Photoshop tem, de cores recentes, de você
escolher RGB, HSV para poder variar as cores, que é muito interessante. Aqui eu posso botar para triângulo, posso deixar quadrado, tem essas opções na paleta Color. E, cara, essas opções que eu mostrei aqui, para mim, fazem toda a diferença nesse programa. Facilitam muito na hora da gente trabalhar, deixa tudo muito mais dinâmico. E o blend dele é muito bom, porque você configura do jeito que você quer. Ele é o único programa que te dá total liberdade para isso. O Photoshop tem os seus engessamentos, faz um blendzinho ali, mas que eu nunca fiquei satisfeito com o blend mode do Photoshop, embora tenha bastante coisa boa lá. O Corel Painter também faz, mas ele acaba sendo engessado, né, na hora de criar o brush, embora a forma dele fazer seja assim uma coisa linda. Para mim, um programa que realmente dá prazer nesse ato de pintura aqui, de você misturar e tal, mas na hora de configurar, de testar coisas, ele é um pouco sofrível ainda, no sentido de ser também complicadinho, né? Aqui é bem demorado e eu meio que desisti assim, de criar certas coisas no Corel Painter. Eu uso esses pincéis aqui, que são os meus preferidos, alguns aqui eu cheguei até a criar, mas foi um processo bem complexo de criação para poder chegar até esse ponto aqui, tá? Já o Paint Storm não, o Paint Storm eu tô toda hora criando e apagando, eu fico criando e apagando porque eu vou aprimorando os pincéis que eu estou usando até chegar aonde eu quero, tá? Esse daqui foi um dos últimos pincéis que eu criei para simular a pintura, e aí vou mostrar o resultado dessa criação, desse pincel, só para dar um exemplo aqui. Então esse daqui é um estudo que eu estou fazendo, não é nada para cliente, nada disso, estou treinando realmente, fazendo diversos testes aqui, né? E, bom, tá no meio do processo, falta muita coisa ainda, mas eu fiz 99% no Paint Storm. Eu nem sei se eu cheguei a usar o Corel Painter dessa vez, estou fazendo direto no Paint Storm. E fiz algumas coisas no Photoshop, por exemplo, alguns recortes, alguns shapes, né, eu acabei fazendo lá, mas foi 99% aqui. E, por exemplo, aqui, para você ter uma ideia do potencial que você tem de criar qualquer tipo de pincel, isso tudo aqui foi Paint Storm Studio, e eu criei os pincéis focando assim numa textura de tela. Boa parte desses pincéis aqui, desse kit aqui, desse grupo, né, do Padua Kit que eu criei aqui, que eu também vendo isso em algumas lojas, ele foi feito pensando numa textura para simular uma mesma tela. Então, estão muito próximos assim, as texturas dos pincéis, mas cada um tem um comportamento totalmente diferente. Então, ele me dá aqui um modo de mesclagem também muito próximo do que eu gostaria de ter na realidade. E também, deixa eu tirar do Color aqui, botar no normal, que ele está pintando em Color. Eu consigo fazer um blend aqui simplesmente mudando a variação de pressão. Eu não estou soltando, não estou fazendo nada aqui. Eu só estou mudando a variação de pressão e ele já vai mudando bastante o comportamento dele. E eu consigo chegar num resultado assim bem perto do que eu quero. Talvez não seja o que você está buscando, você está buscando um outro tipo de pincel, mas aqui você vai ter uma variedade de possibilidades para criar o pincel do jeito que você quer. Ele só não tem a mesma performance, por exemplo, se eu puser o pincel assim, o tamanho máximo dele é 1000. Ele fica um pouco lento, coisa que o Corel Painter já não fica, né? Você consegue com o Corel Painter fazer pintura com pincéis maiores, mais rápido e tal. Mas eu ainda acabo preferindo fazer as coisas no Paint Storm Studio. E um detalhe interessante que o Corel Painter limita um pouco é o modo de mesclagem. Aqui qualquer pincel pode assumir qualquer modo de mesclagem. Lá não, lá tem, dependendo da técnica de pincel que você escolheu, você tem ou não certas opções. Às vezes ele desativa várias opções e aí você, puxa, esse pincel aqui eu não vou poder fazer isso. Tem esse porém, né? Aqui também o painel tem a imagem de referência, você pode usar. Eu estava pegando essa referência aqui de um pintor, um quadro que tem no Museu da Holanda. Eu gosto de pegar assim umas ideias para poder tentar seguir, para procurar um realismo. Então ele tem aqui, você pode selecionar facilmente as imagens de referência de uma para outra, mudar.
qualquer momento. É mais fluido aqui o uso da imagem de referência, do mixer, né? Você consegue usar com mais facilidade. O Corel Painter já é um pouco limitado, a questão da imagem de referência. Você tem ali o zoom, mas você não consegue variar muito na hora de carregar a imagem. Você tem que carregar ela aqui primeiro, depois você apaga para carregar outra. E tem essas coisas, né? E aqui não, aqui é mais fluido. Você pode travar a telinha, pode travar a janela do PaintStorm para nada sair do lugar, né? Tem um cadeadinho aqui em cima, não está aparecendo, mas tem um cadeadinho. E ele acaba sendo muito fluido. Poder pintar para trabalhar, você mudar de opções rapidamente aqui e configurar. Double Brush é muito bom, você consegue configurar coisas totalmente diferentes de um pincel do outro e eles interagirem, ou então você escolhe para só um ser a máscara para o outro. Você tem diversas opções aqui que vão atender, cara, qualquer necessidade. E assim, ele interage muito bem com o Photoshop, então a máscara que você cria nele vai estar lá no Photoshop também, o grupo vai estar lá no Photoshop, basta você salvar em PSD, que essa versão mais recente dele tem o PSS, que é o formato próprio dele, que dá mais opções na hora de salvar. Eu particularmente acabo não usando porque eu gosto de interagir com o Photoshop na hora de criar, então para mim é importante que esteja em PSD. Mas basicamente é isso. Eu dei um passando em cada aplicativo, né? Ele tem alguns filtros aqui, tem algumas opções de edição, de seleção, tem o guides que eu acho fantástico, tá? O painel aqui de régua, que você configura a régua de qualquer lugar e ele vai seguir bonitinho. Você tem o perspectiva, que você configura uma régua de perspectiva aqui. E eu fiz isso aqui, foi importantíssimo para mim essa perspectiva. O Photoshop também tem, né? O Corel Painter também tem, mas eu estou mostrando aqui. Ele tem a função caleidoscópio, que é um troço muito louco que ele introduziu há não muito tempo atrás. Tá? Eu particularmente ainda não cheguei a explorar muito isso, mas tá aqui a função se você quiser testar. Tem muitas funções aqui interessantíssimas para a gente poder usar. Tem uns atalhos assim, que facilitam a vida, tipo, qualquer pincel você pode segurar F, a qualquer momento ele fica um pincel seco, como se estivesse carregando em cada pincelada. Então são pequenos detalhes que na dinâmica da pintura ele facilita muito a sua vida, tá? Então é a minha dica, tá? Vale a pena explorar, é um programa muito interessante, muito versátil. E eu tenho certeza que ele vai atender muito bem aí na hora de pintar, você vai gostar dos pincéis. Não tem aquele feeling do Corel Painter, né? Embora eu esteja fazendo alguns testes aqui que esteja aproximando bastante da sensação de pintar, interessante e tal, mas o resultado é outra coisa. Eu vou mostrar aqui algumas pinturas que eu tinha falado, né, que eu ia mostrar que eu fiz. Bom, esse daqui foi feito no Photoshop, já tem um tempinho. Esse daqui foi feito no Photoshop, né? Na época que eu ainda não usava muito o PaintStorm. Eu até cheguei a usar um pouquinho ele aqui, mas foi bem mais Photoshop mesmo. Esse daqui já foi o Corel Painter, e aí você pode observar que existe um papel, realmente, ele dá uma ideia, né, de uma tela ali que dá uma naturalidade. Deixa eu pegar um outro aqui que o pessoal curtiu bastante na época, o mix ali do brushstroke, né? O trabalho de brushstroke foi esse daqui. Se você for reparar, existe um papel aqui, e todos os pincéis seguem ele, então dá uma sensação assim, de realidade interessante, né? Realmente parece que pintou sobre uma superfície real, né? Dá uma sensação interessante. Esse foi Corel Painter. Esse aqui Corel Painter também. Aqui já foi o PaintStorm, fazendo alguns testes de textura, antes de eu criar os pincéis com aquela textura que eu tinha feito. E bom, tá aqui um teste antigo. Esse daqui teve um pouco de cada um. Eu acabei mesclando, mas fiz muita coisa ultimamente no PaintStorm Studio, tá? Esse aqui foi PaintStorm Studio. Você vê que tem uma variação de texturas que eu não tenho
nos outros programas, porque eu acabo me identificando mais com ele, né, com o PaintStorm. Já tem um tempinho esse aqui. Enfim, deixa eu ver. Ó, esse daqui eu fiz com o Photoshop, testando a questão da textura no Photoshop, de usar uma textura travada, mas foi um processo bem complicadinho, tá? Vou ser sincero que eu terminei a pintura, mas eu ainda não fiquei assim 100% satisfeito, achei muito trabalhoso fazer lá. Inclusive eu dei até um retoquezinho depois no Painter para fazer essa pintura aqui, mas eu consegui. O desafio de conseguir a textura eu consegui, estava aqui. Só que foi mais burocrático, foi bem mais complicado de fazer. Bem, do PaintStorm Studio, esse daqui foi PaintStorm, então simulei a textura do quadro original da Mona Lisa, pintei isso aqui, fiz bastante coisa com ele. E agora eu tenho essa daqui, por exemplo, recente, que eu fiz no PaintStorm 99% dela. Então você vê assim que ele consegue te oferecer um resultado bem positivo, tá? Basicamente é o que eu tinha para apresentar, né? Aqui é o resultado final. Você pode ver que existe um trabalho de textura aqui também, que para mim ficou bem natural, ficou bem interessante. Os pincéis respondem bem a texturização que eu apliquei e eu curti muito o resultado, para mim ficou bem legal. Tem até um vídeo no meu canal aqui, então se vocês quiserem fazer o comentário de vocês, tirar as dúvidas, fica à vontade para perguntar. O vídeo ficou mega longo, né, mega extenso, porque eu não sou meio prolixo, mas eu acho que eu falei assim, os pontos mais importantes de cada aplicativo e indico muito, cara. O PaintStorm Studio é um programa baratíssimo, tá? Para mim é um programa que vale a pena ter, você compra uma vez só. Acho que eu paguei R$60 na época, agora vai sair um pouquinho mais porque o dólar subiu, né? Mas se você for ver, mega barato, né? $19, e você consegue uma lifetime, entendeu? Ele vai atualizando, então não tem essa parada de ano que vem você tem que fazer upgrade. Vale muito a pena mesmo. Qualquer um pode ter, não precisa piratear, né? O programa atende super bem. Inclusive tem versão para iPad, tá? Você pode comprar esse 29 aqui e pegar uma licença para iPad, sabe? É bem positivo, o pessoal está trocando ideia no fórum. Fica a minha recomendação para vocês testarem. É um programa maravilhoso e por mim os três são ótimos. Cada um tem a sua aplicação no meu dia a dia aqui. Então espero que vocês tenham sucesso. Grande abraço.